Olá, estamos começando mais um recorte jurídico. Olha, pela segunda vez aqui no nosso programa, eu tenho a honra de entrevistar o advogado e empresário Murilo Arraes, que nos deu a oportunidade para contar aqui muita coisa bacana, né, que surgiu da sua primeira vinda aqui para o recorte jurídico para o dia de hoje. E eu quero desde já parabenizar pelos feitos, eu venho acompanhando o seu trabalho e agradecer por ter aceitado novamente estar aqui no Recorte Jurídico. Seja muito bem-vindo, doutor Murilo Arraes. Obrigado, Kennedy. Quero aqui agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse espaço jurídico tão importante, né? E um meio difusor aqui no meio de telecomunicação que tem ganhado um espaço muito importante, né, em todo o estado do Piauí. Então, o meu sentimento hoje é de gratidão, de poder compartilhar, né, com todas as pessoas que aqui nos assistem, né, e poder também, além de compartilhar, disseminar mais conhecimento, né, no meio de tantas pessoas que aqui nos acompanham. Nós ficamos muito gratos, doutor Murilo. Acompanhando as suas redes sociais, a gente percebeu que você teve um avanço profissional muito grande, né, nos últimos anos, nos últimos meses, até da sua primeira vinda aqui para o nosso programa. E uma coisa que me chama muita atenção, que foi até um dos comentários nos bastidores que você vê a sua primeira vez, é que você tem um prazer muito grande de proporcionar para a sua comunidade situações melhores, né? Como, por exemplo, você mesmo citou, Kennedy, uma rede de hotelaria melhor, uma defesa de direito ali com mais qualidade. E eu queria que você explicasse para a gente de onde é que vem, né, esse desejo de ajudar outras pessoas e de proporcionar uma qualidade de vida para as pessoas que moram ali na sua comunidade. Kennedy, quando eu iniciei, né, a advocacia, eu já tinha assim, um pensamento de fazer uma advocacia diferente. Como é que seria essa advocacia diferente? Seria uma advocacia de ter um atendimento mais humanizado, um atendimento que as pessoas conseguissem se sentir perto do seu direito, né? E até então eu pensei, como eu vou conseguir fazer essa dinâmica, né? Foi quando eu tive a ideia, né, de montar uma equipe, né, totalmente voltada a ter esse atendimento mais próximo, mais o contato mais direto. Foi aí que eu comecei a marcar reuniões em determinadas localidades nas zonas rurais, né, da cidade ou de outras cidades próximas Sim. a Curimatá. E aí, né, teve um certo dia, né, que me informaram que tinha uma senhora de 104 anos de idade que morava na cidade de Morro Cabeça no Tempo. E eu disse, 104 anos de idade e nunca se aposentou. E me responderam, não, Murilo, ela nunca se aposentou. E eu comecei a pensar, meu Deus, né, o quanto o direito às vezes é perto e tão longe de quem mais precisa, né? E aí disse, eu faço questão de atender ela lá pessoalmente. E aí foi quando eu me dirigi para a localidade, salvo engano, de localidade chamada Anta, né? E aí, quando eu cheguei lá, me deparei com a senhora de nome Armesina. E lá ela começamos a conversar, né? Eu perguntei a idade dela, ela me informou, e olha, eu tenho 104 anos de idade. Eu dizia, a senhora nunca se aposentou? Ela disse, não, eu nunca me aposentei. E sendo que o trabalhador rural, a trabalhadora rural, para se aposentar, ela necessita ter apenas 55 anos de idade. Aí você imagina, né? Praticamente o dobro. Praticamente quase 50 anos a mais, né? E ali a gente começou a dialogar, ela começou a me falar um pouco da vida dela, como é que tinha sido o seu casamento, quantos filhos, né? Ela, durante toda a sua vida, ela tinha quantos filhos ela tinha, quantos netos, né? E ali a gente começou a ter esse contato direto. E ali eu vi o quanto as pessoas ali no extremo sul do estado necessitavam de ter uma advocacia previdenciária humanizada. E aí eu passei na verdade, a advogar nas localidades, a ouvir, né? A poder sentir, a poder, às vezes, o que o papel às vezes não podia chegar até a Justiça Federal. Eu comecei a fazer vídeos, eu comecei a tirar fotos. Muitas dessas pessoas sequer tinham identidade, tinham CPF,
né? E ali a gente tinha que ter provas, a gente tinha que produzir uma prova para levar até o juízo e o juiz entender que aquela pessoa ali realmente, de fato, tinha direito, né? Então, o que naquela época grandes advogados esperavam, às vezes, os clientes irem até o escritório, né? Então, a nossa marca registrada passou a ser totalmente diferente do que era esculpido naquele momento, né? E a gente passou a atender de forma humanizada nas casas das pessoas. As pessoas entravam em contato com o nosso escritório e informavam que realmente uma pessoa que é trabalhadora rural, que mora numa localidade distante, que às vezes tem um riacho para passar, que às vezes tem uma barragem que quebrou, que às vezes não tem um transporte escolar que passa ali próximo, ela não tem condição financeira de pagar sequer uma passagem, né? E aí a gente agendava e eu ia pessoalmente atender aquelas pessoas. E foi ali onde tudo começou, né? Eu tinha, na verdade, saído de uma eleição, né, que eu me formei em 2011, mas quando eu logrei êxito no exame da ordem em 2013. E logo em 2016 eu fui candidato a prefeito numa cidade próxima a Curimatá. E ali, quando eu não consegui lograr isso nessa eleição, não consegui ser eleito, né? E aí eu comecei a investir mais na advocacia. Sim. E eu percebi que ainda a advocacia previdenciária era uma advocacia muito distante das pessoas. Aí eu passei a dar esse atendimento, a ter esse atendimento de forma unificada, de forma humanizada para cada pessoa. E ali foi de onde meu nome começou a aquecer no mercado de trabalho. Aí você já imaginou, né? Um jovem, né, recém-formado, de uma faculdade que não era assim tão conhecida, mas que a minha faculdade, eu sempre falei isso aí, não é a faculdade que faz o aluno, mas o aluno que faz a faculdade. Excelente. E aí a gente começou a ter um checklist de cliente muito grande, de pessoas aguardando atendimento. Para você ter ideia, Kennedy, naquela época, né, na Justiça Federal, subseção de corrente, né, ocorreu um mutirão. Naquele mutirão, no mutirão que ocorreu na subseção em corrente, eu acredito que eu chegar lá naquela época os processos ainda eram físicos, né? Tinha aquelas caixas de papel Chamex A4. Eu e os meus, né, assistentes, a gente chegava com 4, 5, 6, 7, 8 caixas de petições iniciais para serem protocoladas. Quando a gente chegava na distribuição, o servidor olhava para mim: é tudo do senhor, doutor? Eu digo: sim, é tudo. Do Murilo Arraes. Do Murilo, né? Então, eles olhavam assim com uma forma assim: é tudo isso? Eu disse: sim, é tudo isso, né? Aí você imagina, né? Para um jovem de 20 e poucos anos, né? Ter aquele quantitativo, aquele número de processos, né? Era muito grande para você acompanhar, para você poder peticionar, muitas das vezes fazer uma impugnação, fazer uma manifestação. E eu consegui, na verdade, né? Não eu sozinho, né? Eu consegui com minha equipe, na verdade. Sim. Tudo que eu devo às pessoas que trabalham comigo, né? Eu sou muito grato a quem estende a mão, a quem está comigo ali do lado, a quem é meu porto seguro, né? Eu sempre digo que o meu escritório é só o nome, mas na verdade é só o nome, Murilo, mas na verdade ali por trás daquilo tudo tem as pessoas que compõem o nome, né? Que são meus alicerces, que é a minha assistente, é a gerente, é a pessoa ali do financeiro que está controlando as finanças. Então, os estagiários. Então, essas pessoas todas que compõem o nome, né? Então, sou muito grato a todos eles, né? Porque sem eles, desde a pessoa que faz a limpeza, eu não seria nada. Porque sem eles, todo esse trabalho, eu acredito que não teria como a gente conseguir lograr isso sem nenhum deles. Então, eles são meus alicerces, são os pés, na verdade. Excelente. Doutor Murilo, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. A primeira... você começou muito jovem, né? Uma história muito linda, como o doutor mesmo narrou. Você acredita que existe, assim, se você fosse elencar, Kennedy, a principal dificuldade hoje de atuar no direito previdenciário é essa? Existe, assim, alguma dificuldade que a maioria dos advogados citam? A grande dificuldade que, na maioria das vezes, eu vejo os colegas advogados,
citarem, né, a questão mais da morosidade, né, da questão do tempo, da durabilidade do processo. Uhum. É a grande dificuldade que muitos eu vejo, né, sempre relatar. Mas, né, a advocacia, ele ainda é um mercado ainda muito amplo, né, ainda tem como você atuar em diversas áreas, né? Tem muita área aí que ainda falta, na verdade, profissionais, né? Falta no direito empresarial, falta às vezes na parte criminal, tem poucos Sim. colegas, né, atuando, né? Tributário é uma área assim que ainda cabe, que ainda tem como você, né, se especializar, tem como você estudar um determinado caso e você se tornar especialista naquilo. Agora, eu não acredito muito ainda. Pensando como empreendedor, como empresário e como advogado, é como se você tivesse como ser clínico geral no seu escritório. Entendi. Você tem que ser bom em algo, você tem que ser bom em uma determinada área, né? Para você poder vender muito bem o seu negócio. Sim. Né? Não tem como você ser bom no criminal, não tem como você ser bom no trabalhista, no tributário. Não, você tem que se especializar numa determinada área e focar naquilo. Você tem que ter um objetivo. Aqui é igual, por exemplo, você tem um objetivo de vida, eu quero ser um advogado bom em determinada área, mas você tem que trabalhar aquilo como objetivo. Ah, Murilo, como é trabalhar aquilo como objetivo? Você tem que ser determinado. Sim. Você tem que acordar cedo. Você tem que, 6 horas da manhã, você já tem que estar de pé. Você tem que focar e traçar metas. Então eu acredito muito nisso. Ó, você falou uma coisa que é muito interessante e eu vou aproveitar para confessar algo aqui para você, já que você está aqui na minha frente. A sua primeira entrevista, ela me chamou muita atenção pela sua sinceridade, né, nas suas palavras, no que você considera mesmo como advocacia. E eu comecei a lhe acompanhar, né, no Instagram, a sua forma de trabalhar, a sua evolução. E isso serviu de uma referência gigantesca para mim escolher a área de atuação. Por muito tempo eu estudei a área criminal, era das áreas que eu achava que seria a minha área ali que eu queria atuar, mas depois da sua entrevista eu mudei completamente. Então, hoje, acompanhando o seu perfil ali, eu vejo a sua rotina como empresária, a rotina como advogado previdenciário, isso serve de inspiração para mim, Kennedy, agora aqui, futuro advogado. Então, eu quero confessar que você tem uma influência muito grande aí na minha decisão de qual área eu vou atuar, porque ali acompanhando o seu Instagram, aquela sua última conversa que nós tivemos aqui também nos bastidores, me fez mudar um pouco a forma de pensar sobre a advocacia e eu acho que eu tenho um perfil mais semelhante assim ao seu. Então, parabéns pela sua atuação, parabéns pelo que você vem desenvolvendo. E já aproveitando esse gancho, doutor Murilo, você falou alguns termos, né? Por exemplo, eu quero agradecer a minha gerente, agradecer ao financeiro. A gente percebe que são muitas nomenclaturas do dia a dia do empresário. Você acredita que essa sua habilidade empresarial, a sua experiência, isso surge efeito positivamente, por exemplo, na rotina do escritório? Kennedy, eu tenho assim uma opinião muito até um pouco restritiva e pessoal com relação à advocacia, né, e a área empresarial. Por quê? Eu desde os 9 anos de idade, né, eu sempre tive a chance e a oportunidade de conhecer o comércio. Sim. Né? Então, eu acho que eu já nasci advogado. Eu acho que eu já carrego comigo as raízes de um advogado. Só que para você ser advogado, você precisa também entender um pouco do comércio. Sim. Né? Por exemplo, para você ser um bom advogado, para você, às vezes, atingir uma determinada... Pronto, vamos voltar aqui de novo. Para você realizar um bom atendimento, né, você precisa conhecer um pouco do comércio. Sim. Você já viu algum comércio ele crescer sem um bom atendimento? Não. Impossível. Da mesma forma, eu trato a advocacia. Quando o cliente lhe procura, você não vê cliente procurar um advogado se ele não tem um problema. Sim, sim. E o cliente, quando ele procura um comércio, é porque ele tem uma necessidade. Ou ele precisa comprar algo, ou seja, um produto, ou seja, um serviço. E eu comparo isso um pouco com a advocacia.
Porque quando um cliente lhe procura é porque ele está com algum problema. Se ele está com algum problema, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser bem tratado. Ele precisa receber um atendimento de excelência. E isso começa, o tratamento de excelência começa desde a pessoa que vai recepcionar o seu cliente. Desde a sua secretária, que vai lhe oferecer um cafezinho, que vai lhe receber com um bom dia, tudo bem, em que eu posso lhe ajudar? Porque essa frase, em que eu posso lhe ajudar? Para quem está com um problema, ela vai recepcionar ela como uma forma de consolo. E isso eu aprendi muito bem no comércio e trouxe para a advocacia. Porque lá dentro do bar do meu pai, eu observava muito bem como meu pai atendia os seus clientes. Bom dia, como eu posso lhe ajudar? E eu trouxe isso para a advocacia. Eu faço como o meu cliente, como se ele estivesse na sua casa. Sim. Como se ele estivesse na sua casa, como se ele estivesse recebendo um tratamento da sua mãe e do seu pai. Para ele se sentir confortável. Aceita uma água, aceita um café, em que eu posso lhe ajudar. Sente aqui, me conte do seu problema. O advogado, ele funciona não apenas como advogado, mas ele funciona como um psicólogo, ele funciona como um médico. Porque aquela pessoa que vai lhe procurar, ela está com alguma dor. E você precisa apresentar a melhor solução para aquela dor, para aquela situação. Então a advocacia é isso. É a arte de poder resolver problemas. E para resolver os problemas, você precisa conhecer do direito e precisa conhecer da justiça. Mas acima de tudo, você precisa conhecer das pessoas. Excelente. Falando em conhecer sobre pessoas, você é muito jovem, né? Já entrou também, por exemplo, além de empresário, advogado, você teve uma atuação também na política, né? Ali em 2016, né? Tentando concorrer ali ao cargo de prefeito. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre essa experiência e vou muito além. Se o doutor Murilo tivesse se tornado prefeito, quais as contribuições que ele teria feito? Kennedy, eu digo quando a gente é jovem, né? Quando a gente sai da nossa cidade, né, que vem morar na capital, a gente sempre sai com um sonho. Né? E eu tinha, na verdade, esse sonho. Né? Um sonho que é muito além da criança, do Murilo adolescente, do Murilo advogado. Em meados de 2016, como você mesmo falou, né, surgiu a oportunidade. Sim. Né, de ser candidato a prefeito na cidade vizinha, na cidade dos meus avós, em Júlio Borges. E aí, meu avô, eu sempre me deparava com meu avô, que ele sempre falava para mim que o burro selado só passa na sua porta uma vez. Eu já tinha um sonho, a coragem, a vontade, e o burro selado, com um grupo me apoiando, eu disse, é a hora. E aí o jovem, 26 anos de idade, né? Diz, vou ser prefeito na cidade dos meus avós. Né? Cheio de energia e sonhos. Eu digo, vou ser prefeito, vou ser eleito e vou trabalhar pelo povo, né? Então vou trazer todo o meu conhecimento, tudo que eu adquiri durante a minha vida acadêmica. Sim. E vou trazer para a cidade dos meus avós, né? Infelizmente, né, eu não consegui ser eleito, mas eu recebi o maior presente assim, da minha vida, apesar de não ter sido eleito. Eu fiz boas amizades, fiz bons amigos na cidade dos meus avós, que hoje eu carrego comigo, né, e vou carregar a vida inteira. Né. Tenho lá ainda grandes vínculos e grandes ligações com Júlio Borges, né, apesar de hoje meu domicílio eleitoral ser em Curimatá, né, e passou-se o tempo, né. Sim. Teve eleições, né? Posteriormente em Júlio Borges, não fui candidato, né? Tive essa experiência, mas mesmo assim ainda carregando ainda dentro de mim aquele sonho. Né? Só que dessa vez, já em 2024, fui pré-candidato a prefeito em Curimatá. E assim, levando assim como experiência essa vida toda na política, eu pude aprender uma coisa, né? Que às vezes muita coisa não é no nosso tempo. Sim. Né? Às vezes é no tempo de Deus. E não fui candidato, né, em Curimatá, mas fui pré-candidato ainda durante quase 8 meses, fazendo uma pré-campanha.
tive uma experiência boa porque eu visitei todo o município de Curimatá, nos 4 cantos, e pude identificar, né, vários setores da cidade que realmente necessitavam de uma atenção especial. Não pude concluir o meu projeto de governo, mas ficou uma parte concluída, né? Assim, grandes feitos que com certeza eu gostaria de ter feito por Curimatá. Eu cito aqui um exemplo de um deles que era uma rodoviária, né, que hoje funciona no centro. Eu tinha um sonho de poder levá-la e alocar ali pela Nova Curimatá, né, de duplicar a Avenida Curimatá, que dá acesso à Nova Curimatá, fazer uma duplicação dela e fazer do lado esquerdo a rodoviária municipal da cidade, a duplicação da via, e do lado direito fazer um espaço de lazer com um campo de futebol sintético, né? Fazer algo que pudesse agregar ainda mais nos 4 cantos da cidade, né? Entre outros projetos, a gente tinha vários, de uma reconstrução do parque de vaquejada, né? Trazer algo inovador. Eu não sei se você já percebeu, mas tudo que assim que às vezes eu vou fazer, realmente eu faço com os mínimos detalhes, né? O exemplo agora da inauguração do nosso escritório lá em Curimatá, né? A gente conseguiu, né, com as bênçãos e as graças de Deus, né, de levar um cantor, que era o meu sonho, né, o Bartol Galeno, um cantor a nível nacional, e poder dar essa chance à população e a todas as pessoas pessoas de mais idade, e os jovens também, né, que curtem o Bartol Galeno, porque na verdade aquela festa, né, foi uma festa, na verdade, além de ser para o povo de Curimatá, mas também para as pessoas de mais idade, que com certeza são 80%, 90% dos meus clientes, que são pessoas que têm uma idade acima de 50, 55, 60 anos de idade. Eu achei fenomenal. Eu falei para vocês aqui antes de iniciar as gravações. Então, muita gente não entendeu, mas eu sou muito grato pelo que a região de Avelino Lopes, Curimatá, Morro Cabeça no Tempo, Júlio Borges, Redenção, Parnaguá, aquela região do extremo sul do estado, pôde me dar a chance, como advogado, de atuar em diversos processos de pessoas daquela região. Então aquela festa foi como uma retribuição por tudo que já fizeram por mim também. Excelente, excelente. Teresina, agora conta com a presença do Dr. Murilo Arraes. Explica pra gente aí como é que foi essa ampliação do escritório aqui para Teresina e como é que tá sendo aí. Tá desafiador? Doutor, o mercado aqui em Kennedy, Kennedy, em Teresina, eu sempre achei um mercado muito limitado. Primeiro, pela quantidade de colegas advogados que tem, né? Já é uma concorrência, né, diferenciada pela quantidade de advogados que a gente tem lá pro sul do estado. Né? Então a concorrência aqui é maior. Né? E o público-alvo, onde eu atuo lá na região, é um público-alvo, às vezes, que onde o seu escritório vai ser situado, pode ser que não tenha tanta abrangência e tanta visibilidade. Sim, né? sim. Que ele não vai ter tanta visão, dependendo da localização. Mas eu estou buscando uma forma, né, de trazer toda a nossa experiência, todo o nosso know-how que a gente adquiriu, né, lá na região, e de poder, né, levar até a comunidade da Santa Maria da Codipe, do Disseu, poder levar até ali a região do Dilma Rousseff, né, entre outras regiões que são um pouco distantes dos grandes centros de Teresina. Né? Então a gente vai, em primeira mão, tentar, né, chegar até essas regiões, Bela Vista, Promorá, Grande Disseu, né? A gente vai tentar montar todo esse sistema de um atendimento humanizado, de um atendimento individualizado de cada cliente, para poder trazer esses resultados que a gente conseguiu atingir lá no sul do estado, conseguir atingir também aqui para o lado centro, para o lado da capital, lado norte do estado do Piauí. Então esse vai ser o nosso foco.
A gente já está montando as equipes, a gente já está montando a nossa equipe de trabalho, que com certeza vai ser uma equipe, né, uma equipe que vai estar pronta para ouvir, em primeiro lugar, ouvir os problemas e trazer a melhor solução para cada cliente, para cada pessoa. Excelente, doutor. Quero agradecer a sua presença aqui no Recorte Jurídico. E antes de a gente finalizar, eu gostaria de fazer as duas últimas perguntas. O mercado do previdenciário, né? Kennedy, acabei de me formar, quero ser advogado previdenciarista. Ainda vale a pena entrar? Ou você acredita assim, que só quem entrou lá atrás é que tem oportunidade? E segundo, se você fosse dar um conselho para quem quer se destacar profissionalmente, qual conselho você daria? Kennedy, o mercado da advocacia previdenciária, ela ainda é um mercado que ainda é capaz de comportar ainda muitos outros colegas advogados que têm um sonho de atuar no previdenciário, né? Eles podem se especializar, eles podem atuar que realmente eles não vão se arrepender. É uma área ainda muito lucrativa ainda na advocacia. E um conselho que eu dou para quem está iniciando é que comece a sua profissão com bastante humildade, com bastante objetivo, que com certeza ele vai colher sucesso. Excelente. Esse foi mais um Recorte Jurídico. Contamos com a presença do Dr. Murilo Arraes, que trouxe para a gente aqui insights valiosos para você que quer se destacar profissionalmente em um dos mercados mais competitivos, que é a advocacia. Então não perde, confere esse episódio na íntegra. E para acompanhar tudo que acontece aqui no Recorte Jurídico, você já sabe, basta seguir as nossas redes sociais. Corre agora lá no nosso Instagram, Recorte Jurídico, e no nosso canal oficial do YouTube. Lembrando que a partir do próximo mês também teremos várias matérias do nosso portal recortejurídico.com.br. Lembrando que toda semana tem episódio novo e eu estou aqui aguardando por vocês. Tchau, tchau!